Olá, tudo bem? Vou fazer aqui uma leitura de um texto de minha autoria, ok? Francisco Edson é o meu nome e o título do texto é A Necessidade da Desorganização da Vida. O homem contemporâneo vive totalmente preso aos valores morais, sem ter consciência disso. A própria sociedade cria normas que podam o lado irracional do homem. O mesmo não tem vontade própria, pois ele não é dono de si. Sempre já se tem um olhar cheio de preconceito para aquilo que gira em torno do mesmo. Tudo o que acontece parece ser natural, ou seja, como se não pudesse ser diferente. É preciso desconstruir esse olhar natural que se tem de tudo, ou esse olhar naturalizado. O espanto, a admiração se faz necessário para que se possa ver o novo naquilo que já é banal. O olhar de estranhamento para tudo, até para nós mesmos, nos faz refletir, nos leva a reconhecer que não compreendemos nada daquilo do que imaginávamos conhecer. O olhar estrangeiro revela o vazio que existe entre nós e as coisas, nos mostra a indiferença do mundo para conosco. Isso tudo pode levar o homem a perceber que ele é um ser de potência, que é capaz de caminhar com suas próprias pernas, que ele é capaz de construir seu próprio caminho. Desde quando o homem é jogado no mundo, o mesmo é condicionado às normas sociais por meio da razão. A razão priva o homem de perceber a vida como ela é de fato. Ela leva o mesmo a não enxergar novas possibilidades, a diferença. Como diz Kierkegaard, a vida não pode ser explicada pela lógica, pois essa não permite a diferença, não dá margem para a criação do novo. A vida tem que ser pensada pelo viés da contingência. Por meio dela, o homem passa a perceber que nada é necessário, que tudo não passa de uma construção social que tem como objetivo prender o homem àquilo que é de desejo das classes dominantes, ou seja, a contingência é aquilo que não é natural, ou seja, aquilo que é, mas que poderia não ser, ok? Ou seja, quando pensamos a vida pelo viés da contingência, significa o quê? Que tudo aquilo que nós fazemos poderíamos não fazer, ou seja, poderia ser diferente, e assim sucessivamente, ok? O homem ainda não percebeu que o mesmo pode ditar as regras da sua vida, que ele é um ser capaz de fazer escolhas, que pode ser um ser autônomo. Como diz Sartre, não importa o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com isso que fizeram com você. Ou seja, você é capaz de desconstruir as amarras às quais você está preso. Basta dessa vida medíocre. O homem é uma sombra projetada pela sociedade. É essencialmente imitador e está perfeitamente adaptado para viver em rebanho, refletindo as rotinas, preconceitos e dogmatismos, reconhecidamente úteis do, para a domesticidade do mesmo. Ou seja, esta é uma passagem de um livro chamado Homem Medíocre, do Robert Indinheiros, um argentino. E como Schopenhauer diz, o perfeito filisteu é um ser que se deixa enganar pelas aparências e leva a sério todos os dogmas sociais. Está constantemente ocupado em submeter-se às farsas mundanas. Ou seja, essas duas passagens, tanto a do livro O Homem Medíocre quanto a do filósofo Schopenhauer, elas refletem bem o homem contemporâneo, ou seja, o homem dos dias atuais, que é justamente aquele homem que nada mais é do que um reflexo da sociedade, ou seja, nada mais é do que uma mera marionete, uma mera cópia dos dogmas sociais, daquilo que nos prende, que não nos deixa
perceber novas possibilidades, que Ele não nos deixa perceber que nós somos capazes, cada um, de construir o seu próprio caminho, de, de trilhar um novo caminho sem a necessidade da orientação de ninguém. E como já dizia Kant no livro Que é o Esclarecimento, o homem ainda vive na menoridade, ou seja, o homem ainda não é capaz ou não se percebeu um ser capaz de pensar por conta própria. Tem sempre alguém dizendo o que ele deve ou não fazer, tem sempre alguém tomando decisões por si. E como ele diz, essa menoridade às vezes pode ser por covardia ou preguiça. Ou seja, é muito mais fácil às vezes alguém dizer o que devemos ou não fazer, porque se lá na frente der tudo errado, nós não nos sentiremos culpados, mas sim jogaremos a responsabilidade das nossas ações ou dos fatos a um terceiro. Okay? O homem vive cego, não consegue enxergar além do óbvio. Há uma ausência de consciência da rotina cotidiana que se tem. Não percebe que tudo o que lhe é dado desde criança sempre tem como fim a aceitação, que tudo isso serve para que o mesmo se sinta dentro do mundo. Quando você toma as rédeas da sua vida, você percebe que existe um horizonte além dos muros construídos, que você pode se reconstruir, mas sempre consciente de que pode desconstruir tudo novamente. Porém, isso tem um preço a ser pago. A liberdade provoca angústia, pois a partir desse momento não existe mais nada para você se apoiar. Você se sente em um deserto, precisando de água, e em algum ponto existe um oásis. Porém, não existe nada para orientar sua escolha a ser tomada. O mundo está aí para ser desbravado. Cabe a você ter a coragem para isso. Um cotidiano vazio e sempre igual. Essa é a rotina de muitos que preferem uma vida inautêntica, tranquila, do que ter uma vida autêntica, como já dizia o filósofo Martin Heidegger, do que enfrentar a turbulência, o caos, as profundezas do mar. Muitos não desejam ou não têm coragem de olhar para si e reconhecer o seu lado ridículo, viu? O cotidiano é nonsense. O cotidiano é absurdo, o cotidiano. A vida cotidiana ela é sem sentido. Justamente porque nós não temos consciência dos nossos atos, do que nós fazemos, e outras porque elas o nosso poldam a nossa vida, ela não nos deixa perceber que a vida está para além dos gestos cotidianos, para além dos gestos banais, que cada um de nós pode ser um ser diferente. Não precisamos ser iguais a ninguém. É isso aí. Obrigado.